já acabou. E como está a sua dedicação para aquelas promessas que você fez no final do ano? Essa é a hora para manter o foco, ter disciplina para que os hábitos se estendam durante todo 2026. Vamos falar sobre isso com a Ana Paula Simões, que é diretora da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e também do Esporte. Tudo bem, Ana Paula? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tá tudo ótimo aqui. O sol tá lindo, o Ibirapuera lotado de pessoas praticando esporte. Espero inspirar as pessoas que estão nos vendo. Maravilhoso, excelente notícia nessa sexta-feira, pela manhã, muita gente já fazendo uma atividade física, cuidando da saúde. Ana Paula, podemos dizer que quando a gente conversa com as pessoas, as principais metas quando vira o ano, cuidar da saúde, emagrecer e juntar dinheiro. Eu acho que a grande maioria acaba tendo essa meta sempre que começa um ano. Mas por que as pessoas têm dificuldades em construir uma rotina com hábitos mais saudáveis? A grande dificuldade está em manter essa rotina, essa meta estabelecida. Geralmente as pessoas colocam metas ousadas, né? Então, geralmente as pessoas acabam abandonando porque não conseguem atingir os objetivos imediatamente. O mundo está muito imediatista hoje, né? Com as redes sociais, as comparações. Então, a gente costuma falar que o ideal seria você criar uma rotina onde você não interrompa, para você conseguir ver esses resultados sendo construídos gradualmente. Como construir essa disciplina? O que levar em consideração para que seja uma disciplina, um ritmo de vida sustentável? Porque não dá para a gente colocar metas milaborantes, sendo que a gente não vai conseguir alcançar, né? Eu tenho sempre umas dicas que eu falo aqui para os meus pacientes, porque eu falo sempre que esporte é o melhor remédio para a maioria dos problemas, desde saúde mental até saúde física. Então, a primeira delas é não esperar estar motivado. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente acorda de manhã, ninguém sai da cama pulando, falando, hoje eu vou fazer atividade física. A gente precisa tirar um pouco essa coisa de motivação para colocar rotina. Então, o que eu costumo falar? Deixa um horário fixo para você fazer atividade física, um local determinado e fazer um plano simples, porque aí você consegue repetir aquilo todos os dias. Por exemplo, eu deixei meus filhos na escola, agora eu vou lá fazer minha atividade física. Ou depois de eu terminar um trabalho às 8 da manhã, às 9 eu vou começar minha atividade física. Então, você colocar ali um sistema onde você faça uma repetição diária e você consegue colocar isso no seu hábito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é aquilo que eu expliquei sobre não colocar metas muito avançadas, muito altas. Então, começar 20, 30 minutos, 2 vezes por semana, numa intensidade confortável, onde você não sinta que é um desafio muito grande e, eventualmente, fique desmotivado. Outra coisa também que é interessante é fazer isso parece óbvio, mas fazer o que você gosta. Porque já pensou se você se coloca numa posição de, eu quero correr, e de repente você não se sente bem, você prefere uma aula de dança ou uma aula de spinning com música, então tem que ser também prazeroso. E, se possível, a última dica é que alguém te oriente nesses primeiros passos, porque tudo pela nossa cabeça às vezes pode ficar gerando frustração, abandono, de repente se você perceber que está sem estímulo. Então, alguém colocando ali um treino, fazendo uma continuidade, um programa bem ajustado, é as dicas que eu sempre falo para as pessoas. A gente consegue fechar esse ciclo e fazer esporte. Ana Paula, eu sou uma pessoa adepta da atividade física. Pelo menos 5 ou 6 vezes na semana eu frequento a academia, eu faço umas aulas que eu gosto bastante. A gente brinca que não é terapia, mas é terapêutico, é muito bom. Porém, eu também observo, e eu acho que isso acontece com muitas pessoas, que nós temos altos e baixos. Uma época a gente está mais motivado, outra época nós não estamos. A gente vai pela disciplina mesmo. O que acontece com o nosso organismo que ele se acostuma com aquela atividade, ela se torna mais prazerosa? E o que acontece quando a gente fica desmotivado com aquela atividade? A gente fala assim, eu tenho que ir. Por que o nosso corpo, ele desacostuma mais rápido do que o processo de acostumar com aquilo? Essa é a beleza da vida. Eu costumo falar que ninguém é um cometa ascendente que só melhora e que só é motivado o tempo todo. Nós temos altos e baixos e a gente tem que respeitar esse baixo, porque é aí que mora a lesão. Se a gente acaba indo treinar
desmotivado, cansado ou triste, né? E você mantendo esse hábito que eu falei de ir todos os dias, o objetivo é você saber que nesse momento que você está um pouquinho para baixo, não entregar o treino completo. Você pode apenas ir e fazer uma caminhada, conversando com uma amiga, começar um treino com mais mobilidade, mais alongamento, sem ser tão intenso e tão forte, porque se você interrompe abruptamente, você talvez vai descontinuar aquele ganho de força, resistência e até mesmo tirar da sua rotina, se você ficar de repente uma semana ali sem treinar. Então isso acaba tendo como se houvesse um destreino para o seu corpo e o metabolismo acaba desligando. Então você acaba ficando, eu costumo falar, mais inflamado, mais irritado, com o açúcar alterado, que a gente fala, o controle glicêmico fica alterado. Então o corpo, ele acaba ficando até com mental negativo por conta disso. Então essa rotina precisa ser mantida, mas você precisa respeitar esses momentos de baixa motivação e ir de qualquer maneira, mas fazendo menos intensidade, para não se machucar e não ficar com aquela mente mais negativa. Quando a gente fala, hoje eu não vou e eu tô mal, eu falo, levanta, vai, faz alguma coisa só para o corpo falar quem manda. Perfeito. Ana Paula, quando a gente pode estipular o descanso adequado para essa rotina, que é super importante o descanso também, assim como a atividade física? E eu quero já acrescentar uma outra pergunta. Mito ou verdade? O nosso corpo tem memória muscular? Tem. Vou começar com essa. Sim, a gente chama de lastro esportivo. Então, tudo que você construiu na sua infância, na sua adolescência, vai ficar mais prático quando você retomar na vida adulta. A gente sempre tem um gap ali quando está na faculdade ou quando está estudando muito ou trabalhando muito, a gente para de cuidar do nosso corpo e depois retoma em algum momento da vida. Então é válido se você já fez alguma atividade física prévia, isso fica de registro para o corpo. Por exemplo, andar de skate, andar de patins, a gente não desaprende, a gente perde ali os princípios, mas depois você retoma muito mais fácil quando alguém que nunca tem feito. Agora, esse momento que você tem de pausa, ele geralmente faz um destreino. Então, a cada semana que você fica parado, o corpo vai perdendo massa muscular, vai perdendo essa capacidade de retorno, então acaba ficando mais difícil a cada semana que você fica parado. Na pandemia, foi muita gente para o destreino, foi difícil recuperar, mas a gente sabe que se você retomar as rédeas, a gente consegue sim voltar à forma física. E com certeza usufruir de todos os benefícios, né? De dar mais gás para a nossa rotina, de uma alimentação balanceada, de ter mais saúde, de envelhecer bem. A gente precisa de músculos para poder envelhecer com mais saúde. Tudo isso é reflexo dessas metas que nós colocamos. E aqui nós trouxemos, então, dicas de como seguir nessa constância e cumprir a meta até o final do ano. Não dá para jogar para 2027, que tem muita coisa para acontecer ainda. Nós conversamos, então, com a Ana Paula Simões, diretora da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte. E esperamos, Ana Paula, porque quem frequenta a academia sabe que até o carnaval é assim, ó, lotada, que o pessoal continue no inverno também. Combinado. Espero que todo mundo tenha plantado ali uma sementinha de motivação e continue o resto da vida, porque a atividade física é para a gente ter longevidade, para a gente ter independência, para levantar, né, da cadeira, da mesa, sem ajuda e poder continuar vivendo essa vida que é tão maravilhosa. Perfeito. Muito obrigada, Ana Paula. Excelente fim de semana para você, com muita atividade. Um beijo grande. E